Olá pessoal, aqui é o professor Ramon, professor de Geografia do Colégio Talento, e hoje eu estou aqui para fazer a nossa aulinha do sexto ano de Geografia, né, onde a gente vai corrigir as atividades que a gente passou lá na primeira aula. Né? Se você não assistiu a primeira aula, pausa, dá uma olhada lá nos vídeos lá do canal do Colégio Talento e olha a primeira aula do sexto ano para poder vir para cá para a correção dessa atividade, beleza? Vamos para a correção. E aí pessoal, mais uma aula aqui, né? Reforçando aqui que essa é a aula da correção das atividades que a gente passou lá na primeira aula, né? Então se você pulou a primeira aula, volta lá, dá uma olhadinha, vê as explicações e depois segue para a correção das atividades, beleza? Vamos lá. Lembrando a vocês que essa atividade, né, ela está no nosso livro, lá na página 425, né, para você acompanhar aí a correção, beleza? Essa primeira atividade aí é aquela tradicional atividade que tem no nosso livro, né, da gente completar as lacunas em branco, que estão em branco no caso, né, com as palavras que vão melhor completar essas lacunas, né? Então vamos lá para a nossa primeira afirmativa aí, né? Tandandan, né, que no caso é mapa, é a representação gráfica em escala de toda ou parte da superfície terrestre em um plano. Perfeito? Então a superfície ela pode ser representada uma parte dela ou toda, né? Geralmente essa superfície é representada através dos mapas, como a gente viu, né? Aí temos a segunda afirmativa, a B. A projeção tandandan mais conhecida é a de tandandan, né? Então, a projeção cilíndrica, né, mais conhecida é a de Mercator, né? Cilíndrica, lembrando lá aquelas projeções que tem o formato cilíndrico, né? Quando a gente envolve o globo terrestre em um cilindro e forma a nossa projeção, né? A mais conhecida é a de Mercator, né? Esse mapa foi desenvolvido em 1569 como ajuda na navegação, né? Lembrando que essa foi a primeira forma de projeção cilíndrica, né? E ela colocava no centro a Europa, né? Colocava a Europa de um formato, num formato maior, né? Colocando ela em destaque. Por isso que essa daí foi a primeira e até hoje é a mais difundida. Beleza? Na C temos o seguinte. Outro exemplo de projeção cilíndrica foi elaborada pelo alemão Arno Peters. Tá lá no textinho também, no livrinho de vocês, né, que Peters é a segunda projeção, né? Aí ele completa a frase dizendo que em 1973 essa projeção destaca os países subdesenvolvidos e apresenta as formas da superfície terrestre distorcidas. Perfeito, né? Essa projeção ela vem para contrapor, lembrando mais uma vez, a projeção de Mercator. E nesse sentido ela não coloca a Europa como centro, coloca os países subdesenvolvidos como centro. Beleza? Na letra D temos A. Tandandan é representada por uma razão matemática, né? A escala numérica, né, é representada por uma razão matemática, né? Aquela numérica é aquela que tem 1, 2 pontos e um número, né? Ou seja, 1 centímetro equivale a tantos mil centímetros na vida real. 1 centímetro desse mapa equivale a tantos mil centímetros da vida real, né? Já a escala gráfica é representada por um gráfico, né? Lembrando lá que a escala gráfica tem um desenho, né, que ajuda a gente a entender quantas vezes aquele mapa foi diminuído para caber no papel, beleza? Na letra E temos escala pequena, apresenta um denominador grande e não apresenta muitos detalhes. Uma escala grande é aquela que apresenta um denominador pequeno e é rica em detalhes, né? Sempre lembrar que as escalas têm são inversamente proporcionais, né? Quando a escala é pequena, ela apresenta um denominador grande, né? 1 para 1 milhão, 1 para 7 milhões, né?
Então essa escala, ela é pequena, ela apresenta um denominador grande, mas ela é chamada de pequena por quê? Porque ela apresenta poucos detalhes, beleza? Já a escala grande, ela apresenta um denominador pequeno, 1 para 10 mil, 1 para 5 mil, né? 5 mil até, pequeno até demais. Desculpa, grande até demais, né? 1 para 5 mil, 1 para 10 mil, né? Então essas escalas aí são grandes, mas tem um denominador pequeno, beleza? Sempre fazer essa inversão aí. Na questão 2, temos uma frasezinha, né? Bacaninha. E ele pede para você concordar ou não com essa frase, né? Então, temos a seguinte frase: quanto maior a escala de um mapa, maior será a sua riqueza de detalhes. Você concorda com a afirmação? Justifique sua resposta. Então essa questão a gente acabou de responder na questão passada, né? Sim, quanto maior a escala, né, maior sua riqueza de detalhes. Perfeito, corretíssimo. Quanto maior a escala, menor será o seu denominador. Porém, a escala de detalhes, a concentração de detalhes vai ser maior. Beleza? Então, sempre fazer essa inversão. Não esquecer nunca, certo? Na questão 3 temos: as curvas de nível são linhas que identificam os mapas no mapa a altitude de um relevo. Com base nas curvas de nível, que tipo de perfil pode ser elaborado? Perfeito. Lembrando lá, ó, o capítulo de vocês tem vários exemplos ou vários tipos de representação, né? E um deles são as curvas de nível, né? E as curvas de nível, ela nos dá a possibilidade de traçar um perfil topográfico, né? Pessoal, mas o que é um perfil topográfico? Um perfil topográfico seria o perfil das altitudes de determinado espaço, beleza? Então, perfil topográfico. As curvas de nível possibilitam que a gente tenha conhecimento do perfil topográfico de determinada área que está sendo representada, beleza? Na questão 4, né, temos aí, ó: referindo-se à organização inicial de um mapa, 3 condições fundamentais devem ser consideradas. Indique a opção correta. 3 coisas são fundamentais, né? E aí a gente tem que achar a resposta correta. A, temos cores, representação gráfica e estética. B, sistema de projeções, escala e legenda. Tá mais para essa, né? C, topografia, relevo e rede hidrográfica, né? E D, sistema de coordenadas, rios e lagos, né? Na B, na A, C e D, sempre tem elementos que são dispensáveis. Por exemplo, um mapa, ele nem sempre vai precisar representar o relevo ou a rede hidrográfica, rios, lagos, enfim, né? Um mapa pode existir mapas de outras coisas que não sejam esses elementos. Então, a resposta mais correta é a resposta B, que são elementos que são indispensáveis, né? A construção, a elaboração de um mapa, né? Que é o sistema de projeção, né? Que a gente viu lá, que tem vários tipos de projeção, tem que levar em consideração uma delas, não dá para fazer sem isso, né? A escala, que é fundamental, e a legenda, né? Inclusive na atividade suplementar que eu passei para vocês, né? Eu vou reforçar lá na recomendação da atividade, não esquecer da legenda. A legenda é o coração do mapa. Se tiver sem legenda, não dá para entender o mapa, não dá para ler, beleza? Na questão 5, né, associe corretamente as colunas a seguir. Aí temos as duas projeções, né, as mais populares, que é a de Mercator e a de Peters, né? Aí temos a que foi elaborada em 1973, essa projeção mantém a proporção das áreas representadas, né? Então, essa é a de Peters, né? Lembrando que a que veio depois foi a de Peters. Ela veio para contrapor a de Mercator, que era aquela tradicional, como a gente está vendo aí na informação, né? Na segunda afirmativa, que colocava a Europa no centro, reforçava o eurocentrismo, beleza? Para finalizar aí, ó,
a gente vai fazer essa atividadezinha aqui que é bem bacana, né? Temos aí, ó, temos 3 tipos de mapas, aliás, temos 3 mapas com 3 escalas diferentes, beleza? Então ele diz assim, perguntas, faz algumas perguntas, então ele faz algumas perguntas a respeito desses mapas, beleza? Então temos o seguinte: qual o tipo de escala apresentado nos mapas acima, né? Então a escala que a gente usa aqui, ó, é uma escala numérica. Dá para ver aqui que não tem aquele gráfico, né? Só tem números. Beleza. B. Qual mapa tem maior riqueza de detalhes dos contornos do Brasil? Então, ó, o mapa que tem maior riqueza de detalhe é o número 3, né? O mapa de número 3 tem mais riqueza de detalhe. Obviamente, quanto maior o mapa, mais detalhes ele vai poder apresentar. Beleza? Na letra C, ele diz aqui assim: cada centímetro no mapa 13 corresponde a que medida de terreno? Então, ó, o próprio livro já faz a conta para vocês aí, eu não preciso nem converter, né? No mapa 3, ó, 1 centímetro é igual a 700 quilômetros, beleza? Era mais uma leitura dos mapas. Na letra D, aí sim a gente tem algumas coisinhas para fazer. Considere o mapa B, ou seja, esse segundo mapa aqui, né, o mapa 2, né, que 1 centímetro equivale a 1000 quilômetros. Aí ele dá a seguinte situação. E pense na seguinte situação: um carro se locomove entre 2 pontos em linha reta, entre as cidades X e Y. Vai de X a Y, beleza. A distância no mapa entre esses 2 pontos é de 2 centímetros. Tranquilo. Pergunta-se: qual a distância no terreno entre os 2 pontos? Ou seja, no mapa nós temos 2 centímetros de distância. Quanto equivale isso na vida real? Vamos lá. 1 centímetro nesse mapa, né, no mapa B, equivale a 1000 quilômetros. Beleza. Só que a distância entre as cidades são 2 centímetros. Né? Então, 2 centímetros vai ser quantos quilômetros? Eu vou pegar 2, né, que é a quantidade de centímetros que eu tenho no meu mapa, né, desses 2 pontos, e multiplicar por 1000. Né? Então, no caso, eu vou ter do ponto X ao ponto Y, vamos ter 2000 quilômetros. Beleza? Bem distante, né? Então, nesse mapa, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Nesse segundo mapa aqui, 2 centímetros, né, vão equivaler a 2000 quilômetros. Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que essas atividades, essa correção tenha ajudado vocês a fixar melhor o conteúdo. Fiquem bem, fiquem em casa. Abraço. Valeu!